Boa noite, alunos de Física Experimental 1. Bom, este vídeo é para explicá-los sobre, neste momento, como proceder com uma bibliografia inicial que eu disponibilizarei para vocês na página. Olha só. Agora, na página, vocês têm acesso a dois documentos os quais eu fiz upload. Fiz upload lá no Classroom. Um deles é esse Guide to Uncertainty, Propagation and Error Analysis. Este documento é de um departamento de astronomia, de física e astronomia, da Universidade de Stony Brook, é de Nova York. Esse pessoal faz pesquisa lá. Eles usam esse guia, ele é um bom guia. Daqui um pouco eu digo para vocês alguns problemas com esse guia, um problema bem inicial. Além disso, há outro material aqui, é este segundo, que é avaliação de dados, guia para expressão de incerteza de medição. O que é este guia? Este guia, percebam, vou indicar aqui para vocês. Este guia, ele é do JCGM. O que é JGCM? Não sei se algum de vocês já ouviu falar. É um conjunto de sociedades, de organizações internacionais que cuidam do assunto metrologia. Metrologia é simplesmente a ciência que estuda as medidas. É uma área científico-tecnológica. Bom, e como é uma ciência que se ocupa deste estudo da medida, todos nós, sejam vocês daí na engenharia, eu na física, várias pessoas da química, pessoas técnicos, petróleo, todas as pessoas, nós do campo das exatas, como precisamos medir as coisas, usamos convenções e ferramentas desenvolvidas pela metrologia. Muitas dessas sociedades se organizam para decidir algumas das convenções, analisar e chegar às melhores convenções que serão utilizadas por todos. Inclusive, o BIPM é uma das organizações que compõem este conjunto daqui, é uma das 3 organizações responsáveis por manter a uniformidade do Sistema Internacional de Medidas, que nós, aqui na mecânica, que estudamos o movimento, nos ocupamos deste Sistema Internacional de Unidades. Nós necessitamos fazer uso. Então, este guia, ele simplesmente dá alguns padrões, nomenclaturas e conceitos da área de conceitos consolidados da metrologia, referentes à análise de dados, olhando para medidas e incertezas. Medidas, incertezas, erros também. Este documento dá conta de erros. Ele é disponibilizado na página do Inmetro, que é um órgão brasileiro.
todos nós aqui, acredito que vocês também conheçam o Inmetro. Ou seja, vou deixar aqui indicado, você pode consegui-lo no site do Inmetro. Este aqui está em português, é a versão brasileira que foi adaptada do original. O pessoal do Inmetro de 2008, embora eu acho que foi publicado em 2012, é a adaptação. O JCGM fez esse documento em 2008, mas se não me falha a memória, o Inmetro fez a adaptação, tradução, lá em 2012. Confirmem isto. Não é relevante, é só uma informação adicional. Bom, estes dois materiais, eles serão importantes para nós. Eu gostaria que vocês olhassem o capítulo 2 do Guia de Incertezas, do Guia de Propagação de Incertezas. Ele diz erro, isso está equivocado, você não deve chamar de erro, é um guia para incertezas. Está aí um dos problemas com este material. Mas eu gostaria que olhassem o capítulo 2, fizessem no mínimo uma leitura rápida. Bom, não é necessário mais do que isso. Eu já explico o porquê, junto com os problemas deste material. E o material disponibilizado pelo Inmetro, que eu upei na nossa página do Classroom, gostaria que dessem uma olhada da página 2 até a página 9. Tem total conexão com o que nós discutimos até agora. Bom, há problemas com ele também, porque nenhum material é perfeito. Assim como isto que eu ministro para vocês também tem seus problemas. Toda fonte de conhecimento nunca é perfeita. Todas têm seus problemas. Por isso, nós não devemos confiar totalmente em nenhuma delas e devemos avaliar várias fontes. Mas, vamos lá. Bom, passar para outra lousa aqui. Bom, o material, o Guia de Propagação de Incertezas, eu estou simbolizando somente pela seta azul aqui. Qual é o problema dele? Há dois problemas. Um deles não é exatamente problema, é só algo que não serve a nossos propósitos até a live número 4, talvez. É o seguinte, olha só. Muitas vezes ele fala na palavra erro, ele diz a palavra erro lá, quando na realidade ele deveria estar falando em incerteza. Isto daqui é um problema com o material. Embora eu tentei mostrar a vocês que erro e incerteza são coisas distintas. Então eu peço, quando derem uma olhada no capítulo 2, leiam com uma certa cautela. O idioma está em inglês. Entretanto, pessoal, por mais que nós sejamos brasileiros e nossa língua natural seja o português, como nós estamos no campo das exatas e nossa linguagem
mais natural é a matemática, eu acredito que nenhum de vocês terá problema em passar pelo material, se atendo principalmente às expressões matemáticas. Enfim, agora darei uma pequena justificativa do que é a minha impressão sobre este material. É muito comum, e olha só, Stony Brook, lá em Nova York, é um departamento, lá é um departamento de quê? De física, mas de astronomia também. O que eu posso dizer para vocês? Astronomia, astrofísica, particularmente, eu sou da área de cosmologia, que está ali, há discussões se cosmologia, enfim, está ali na astrofísica. Cosmologia tem a ver com teoria de campo na física, mas as aplicações são, via de regra, astrofísicas, embora para escalas extremamente grandes. E o que ocorre na astrofísica? Muitas vezes, vocês, procurando no Google, podem se deparar com um material de pessoas da astrofísica que falam em incerteza, dizendo sobre barra de erro. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Olha só, quando você está medindo, por exemplo, estamos medindo um comprimento de uma barra. Aqui queremos medir o comprimento L. Bom, você tem aqui L mais ΔL, você tem uma incerteza associada. E você tem L menos ΔL. Ou seja, você tem aqui uma barra, é como se fosse uma barra. Esse intervalo aqui de valores é comum nos corredores dos departamentos de astrofísica. As pessoas, no geral, os pesquisadores, os estudantes de pós-graduação, eles falam em barra de erro, simbolizando este intervalo. Bom, é um jargão, é muito comum falarmos assim, as pessoas de astrofísica perguntarem: qual é a barra de erro das observações que você fez, daquilo que você mediu, daquilo que você rastreou? Mas na realidade estão querendo dizer sobre este intervalo, onde você tem a média, o valor superior, que é a média mais a incerteza, e o valor inferior, que é a média menos a incerteza. Isto não é muito correto, é só um jargão, mas está no campo ali da informalidade. Por isso, pessoal, este guia de propagação de incerteza, eu estou disponibilizando com este alerta, porque qualquer apostila, materiais apostilados, eles são muitas vezes contaminados com algumas informalidades que tem a ver com estes vieses mais informais dos autores. É muitas vezes um bom material, um material válido, mas existe essa questão do cuidado que devemos tomar. Existe esse grau de informalidade. Bom, eu considero um bom material porque ele consegue passar por vários assuntos que nós discutimos
e vários que vamos discutir até o final da nossa disciplina. Ele é um material excelente nesse sentido, por mais que nós tenhamos que ter cautela com ele. Por essa razão, eu vou orientá-los como vocês vão utilizar estes materiais. Neste início, somente uma leitura rápida. Para finalizar a discussão deste material, vocês ainda neste capítulo 2 que eu recomendei a vocês, vocês vão encontrar contas que ele faz usando cálculo, diferencial e integral. Vocês vão ignorar nesta leitura rápida, porque esta leitura rápida tem o objetivo de tornar mais familiar para vocês a carga matemática referente aos conceitos. Cálculo diferencial e integral, eu devo discutir com vocês, todas as turmas, se na semana que vem, ainda na semana que vem, se podemos fazer uma live extra para começarmos a dominar ferramentas de cálculo que vamos utilizar na disciplina. Eu vou optar por fazer em formato de live, com certa interação com vocês. A princípio, eu prefiro que vocês tenhamos contato inicial com os conceitos juntos, ao invés de eu fazer um vídeo com os conceitos iniciais e vocês sozinhos olharem o vídeo. Eu prefiro que juntos vejamos os conceitos para que vocês já interajam comigo e discutamos todas as dúvidas. Enfim, finalizada a orientação sobre o guia de propagação de incertezas, vamos agora para o material número 2. Deixa eu recordar aqui, eu coloquei em vermelho sobre este material número 2. O guia para expressão da incerteza de medição. Bom, este material número 2, o material número 2, qual é o problema com este material? Neste material faltam detalhes matemáticos. Faltam detalhes matemáticos. Ele dá boas discussões em língua portuguesa. Este é um ponto interessante. É interessante que saibamos interpretar os conceitos. Interpretação de texto é bom nesse sentido. Porém, às vezes, este material chega a ser tedioso para nós que somos das exatas. Porque nós não gostamos, em geral, não sei vocês, por mim pelo menos, quando temos aqui muito texto, chega a ser um blá 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 blá. Este tipo de coisa, para nós das exatas, foge da objetividade. Bom, talvez isso seja um defeito dos meus vídeos. Muitas vezes eu estou aqui, estou até passando do tempo agora. Muitas vezes é um blá 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 blá.
Mas eu julgo necessário, eu até peço para vocês, se ficar tedioso, pelo menos no YouTube, nestes vídeos extras, dá para aumentar a velocidade do vídeo. Então, este material é rico em texto, porém ele é deficitário em matemática. Bom, além disso, aproveitando agora, apesar deste vídeo ser só uma orientação, este material do JGCM, que é dessas sociedades organizadas internacionais referentes à metrologia, ele fala no texto sobre variáveis de entrada e saída. É um vocabulário um pouco distinto do que nós discutimos em sala de aula. Mas o que ele quer dizer? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Bom, o que ele quer dizer? Quando nós propagamos incertezas, nós temos aqui, olha só, nós temos U é igual. Bom, deixa eu usar outra cor aqui. U é igual a uma f é função de uma variável, olha só, uma variável x, a qual nós conhecemos a incerteza. Nós nos deparamos até agora com este problema, tendo conhecimento da incerteza de uma grandeza x, temos que calcular. Bom, cadê minha caneta? Tá aqui. Temos que calcular quanto vale a incerteza associada a uma função de x. Não é ao x, mas a uma função do x, que chamamos de u. Que essa função do x dá um número u. Então, estamos interessados em calcular qual é o delta u. Agora, este material, ele diz o seguinte para nós: o x é variável de entrada, o u é uma variável de saída. Ao ler o material, vocês poderiam se perguntar por que ele utiliza essa nomenclatura. Pelo seguinte, é pelo conceito, pessoal, o conceito de função. É o próprio conceito de função. Função pode ser encarado como sendo um processo, um sistema. É um sistema que transforma entradas, no caso é um número x, em uma saída, em um número u. Função quer significar isso, aonde aqui dentro, neste espaço vazio, neste slot, in this slot of the function. Em inglês, nos textos, você encontra assim, no slot da função, the slot of the function. Fica mais ou menos assim em inglês. Perdão pelo inglês horrível, abrasileirado, mas os melhores materiais que nós, em geral, de exatas encontramos estão em inglês, porque inglês é o idioma onde você encontra
a maior parte da literatura científico-tecnológica. Infelizmente é assim, os melhores materiais estão em inglês. Então, neste espaço vazio, chamado em inglês de slot, é aqui que você coloca a sua variável de entrada e o processo, na saída da função, ela te volta o número U. É por isso que nós dizemos, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos colocar um processo. Vamos colocar aqui uma F. O que ela faz? Que jeito que é essa nossa F? Bom, me desculpem, vamos colocar só um pouco mais para baixo. Ctrl X. Bom, Ctrl X, Ctrl V. Vamos colocar aqui para baixo. Ok. O que essa F faz, pessoal? Vou colocar aqui a definição da nossa F. Imaginemos uma F que pega a entrada e eleva ela ao quadrado. Olha só, a nossa F, o que ela faz? Ela pega a entrada e eleva ao quadrado. Ok, então o que ela faz? Ela pegou o nosso X aqui, o X vai entrar aqui dentro. Aqui dentro, pessoal, vou colocar pontilhado. O X vai entrar aqui dentro. E o processo, o X entra aqui, o processo praticamente ele transforma o X e ele retorna na saída o número U para nós. O número U. Bom, e quanto vale o número U, a nossa saída? Bom, é o resultado do processamento da variável de entrada. Por isso, é a variável de entrada processada. É ela ao quadrado. Este é o resultado do processamento de X. A função nada mais é do que um processo. De forma pictória, eu não estou sendo rigoroso matematicamente, porque acredito que ninguém aqui é muito matemático. Do lado de cá, física, do lado de vocês, engenharia. Nós somos um pouco mais, digamos assim, práticos. Perdão pela falta de rigor matemático, mas é essa visão que eu queria dar para vocês para confrontar com esta literatura. Porque vocês vão encontrar, eles vão falar sobre variáveis de entrada e variáveis de saída. Basicamente isso, pessoal. Bom, finalizando a discussão, só fazendo um último parênteses, eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui também. Nessa visão de processo, pessoal, de função como sendo um processo, vamos colocar aqui a nossa F, dois pontos, encarada como sendo... Bom, aqui tá um pouco errado. Eu vou colocar aqui a nossa F encarada como um processo. Um processo. Vamos colocar a nossa entrada aqui. É a variável que normalmente nós temos informação sobre a incerteza desta variável, o x. Normalmente temos informação do ΔX. E é a variável de saída, U. É normalmente esta variável de saída
que nós queremos calcular a incerteza. É deste lado de cá, à direita. Então, o que ocorre? Nas nossas análises até aqui, dessa forma pictória, o que nós fazemos? Nós tentamos avaliar como fica o nosso U se nós damos um acréscimo. Olha só o que nós fazemos nas nossas análises de acréscimo. Nós temos a f aqui e nós passamos como argumento da função, como variável de entrada, nós passamos x mais delta x. É isso que nós fazemos. E aqui na saída, pessoal, o que ocorre? O número que sai do processamento de x mais delta x qual número que é? É um U resultante desse processo. É um U, é um U que ele é igual a f que processou x mais delta x. Acaba sendo isso. Bom, se dentro deste quadrado vermelho, se a nossa f, por exemplo, aqui ficou ruim a letra, se a nossa f, por exemplo, eleva o número ao quadrado, e nós estamos olhando o processamento aqui de x mais delta x, a nossa saída qual será? Vai ser a f avaliada no argumento que é o x, o original, perturbado. É o x mais delta x. Portanto, neste exemplo, quando a f eleva ao quadrado o número, o resultado do processamento, nós temos x mais delta x, o que? Ao quadrado. Este é o resultado. Seria o meu U de saída. Bom, enfim, isto era só para tentar dar uma noção desta linguagem, desta perspectiva do que são funções, que vocês vão se deparar com isto na literatura. Eu desejo uma ótima noite a vocês. Eu estou à disposição para que tirem as dúvidas. E até mais, pessoal. Até o dia de amanhã, que temos a live extra. Um abraço, me despeço, pessoal.